Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa na nossa quarta aula desse sexto módulo, tratando sobre o dativo aqui, especificamente sobre o dativo de agência. Na última aula falamos sobre exemplos debatíveis, além de alguns outros exemplos claros também, acerca do dativo de agência. E nesta aula vamos concluir esse assunto do dativo de agência, tratando de mais um exemplo debatível. Eu sei que eu já falei isso em alguns momentos, mas vale a pena também a gente relembrar essa questão. Esse curso é um curso que traz a explicação, né, dessas questões sintáticas do grego intermediário. E se você está se sentindo um pouco perdido, assim, talvez diante de tantas informações, você pode usar a sua ferramenta do grego, né, no caso o livro do Daniel Wallace, como uma referência, um livro de referência. E como é que ele pode servir de referência? Ele serve de referência da seguinte forma: quando você está estudando um certo texto bíblico, você pode olhar lá na parte do livro do Daniel Wallace, onde tem um índice escriturístico. É um índice que vai ensinar para a gente, vai mostrar para a gente as passagens dentro do livro do Daniel Wallace. Aliás, as passagens bíblicas que o Daniel Wallace trata no seu livro de alguma forma, que ele menciona de alguma forma. Então, esse índice escriturístico é muito importante. Então, quando você está tratando lá de uma passagem, e aí você chega lá, por exemplo, João 10, e o versículo, o versículo 4, João 10, versículo 4. Então, você vai lá no índice escriturístico, procura a passagem lá, João 10, versículo 4. E aí, quando você chega lá, você procura... na verdade, o Daniel Wallace vai dizer em que porções no livro dele, se tiver, provavelmente vai ter, é bem possível que tenha, geralmente com passagens mais relevantes, assim, passagens assim mais debatíveis, que causam algum certo tipo de discussão exegética. Essas passagens geralmente vão aparecer também, então vale a pena você dar uma avaliada dentro do texto bíblico que você está estudando, a parte de referência do índice escriturístico do livro do Daniel Wallace, bem como de qualquer outro livro, certo? Estou falando aqui do Daniel Wallace, mas o índice escriturístico é uma ferramenta que aparece em muitos livros, especialmente livros mais de referência, livros maiores, né, mais robustos, com 300, 400, 500 páginas ou mais. Geralmente esses livros já vêm com um índice escriturístico para nos ajudar a identificar certas características de passagens dentro daquele livro ali. Então, tendo falado sobre isso, agora vamos falar de um texto, né, de Gálatas, e é um texto interessante que vai mostrar para nós como essa questão de dativo de agência, de instrumentalidade e tal, tudo isso tem de fato uma relevância. Lembre-se de que o que nós estamos fazendo aqui não é simplesmente jogar para você várias categorias para você memorizar, não se trata disso. Na verdade, quando você está fazendo a sua exegese, o seu estudo bíblico mais aprofundado, você precisa saber, principalmente para as passagens chaves, né, para as palavras chaves, qual é o tipo de dativo que aquela palavra indica, qual é o tipo de acusativo que ela indica. Enfim, você precisa saber identificar cada acusativo, cada dativo, enfim, cada palavra dentro do seu texto bíblico. É óbvio que você não vai fazer isso com a Bíblia inteira. Isso é um trabalho absurdo, né, de tanta coisa que é para fazer. Mas enfim, quando você tem um texto bíblico no qual você está estudando e algumas palavras-chave que você entende que aquela palavra faz uma grande diferença naquele texto, então é a sua responsabilidade analisar aquelas palavras, inclusive o caso delas, o tempo verbal delas, que é o que a gente ainda vai tratar em nossas aulas, mas já que nós estamos tratando do substantivo, você tem que analisar o substantivo e analisar que tipo de caso, que categoria de caso está ali sendo colocada. Se fosse o grego básico, você simplesmente estudaria ali grego e perceberia, não, isso aqui é um acusativo e quer dizer objeto direto, certo? Mas quando você está num estudo mais aprofundado, você sabe que o acusativo pode ser muito mais coisas. O genitivo, enfim, nós estudamos vários módulos aí com o genitivo, várias aulas com o genitivo, o dativo, como nós temos feito aqui. Então, a minha dica para você é que você procure as palavras-chave, certo? Palavras
chaves, e com essas palavras-chave você procure qual é o caso daquela palavra e que tipo, o que categoria dentro do caso aquela palavra ela faz parte, né? Ela pertence a que tipo de categoria dentro daquele caso. É um dativo de e-mail, um dativo de agência, é um dativo de objeto indireto, enfim, você precisa identificar os seus dativos, os seus acusativos, os seus genitivos. Você precisa entender o seu texto para que você tenha domínio do seu texto. Esse é o ponto que a gente está querendo mostrar aqui para você. Por que tantas categorias que o Daniel Wallace apresenta para a gente? Porque a gente precisa pegar essas categorias e poder identificar o nosso texto, o nosso texto bíblico e as palavras dentro do nosso texto bíblico dentro dessas categorias, para que a gente domine o texto bíblico, para que a gente saiba, esse aqui é um acusativo, esse aqui é um genitivo que indica posse, não, esse genitivo aqui ele indica tempo, esse genitivo aqui ele indica um adjunto adnominal dentro dessa passagem, enfim, um advérbio. Enfim, a gente poderia falar de várias outras categorias, mas o ponto aqui é mostrar para você que quando você está estudando na sua exegese, a parte sintática, análise sintática, é uma parte definitivamente importante dentro do que você está fazendo. Por essa razão, tantas categorias. Então, quando você olhar um dativo, você tem um dativo lá, então você já vai ter que identificar que tipo de dativo é aquele, que acusativo é aquele, enfim. Toda essa explicação para lhe fazer lembrar de que tudo isso aqui obviamente não é em vão, né? Você, na verdade, está sendo apresentado a várias e várias categorias para que você possa identificar os textos, os versículos, enfim, dentro dessas categorias. Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos para o nosso texto. O nosso texto, ele está em Gálatas 5,16 e ele diz assim: Lego de pneumati peripateite kai epithemian sarkos u me telesete. Então, digo, porém, andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Vamos traduzir então esse texto aqui. Lego digo, porém, e aqui nós temos pneumati. Pneumati foi traduzido aqui como no espírito. Você lembra de pneu, como nós temos em português? E pneuma no grego tem a ver com o espírito e também tem a ver com o vento, com o sopro, né? Daí vem a nossa palavra pneu, que é exatamente cheio de ar, né? Cheio de vento. Daí você pode lembrar disso aí. Peripateite, andai aqui no caso no imperativo. Peripateite. Você lembra então aí dos peripatéticos, que são aqueles filósofos, né? Aquelas aulas, aqueles filósofos que ensinavam andando, né? Eles iam pelo caminho para os seus alunos e eles, durante o seu caminho andando ali, eles iam ensinando. Então esse seria o método peripatético, de onde na verdade que tem a origem, a sua palavra tem origem exatamente no verbo peripateo e aqui na sua forma imperativa peripateite, que é andar. Eles andavam, né? Ensinavam andando, então andai no espírito. Cai e epithemian, que é a concupiscência, sarcos é da carne, aqui no genitivo, e o me
junto aqui essa expressão, o me é o jamais. Jamais. E telésete significa satisfareis. Você percebe aqui a relação aí entre os dois imperativos, né? Andai e não satisfareis. Aí vocês não vão fazer isso, certo? E aí nós temos o seguinte: digo, porém, andai no espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. A procura agora que nós temos a fazer é sobre o dativo. Então, lego de pneumati, aqui o nosso dativo, não tem outro. Então, pneumati, que é no espírito. Muito bem. No espírito. A questão é, será que esse texto ele pode ser traduzido como no espírito ou tem uma outra forma de traduzir? Eis a questão, né? Porque como nós temos aqui pneumati, no espírito ele parece mais um dativo de localidade, né? Então, indica localidade, diga um lugar. Então, andai no espírito, nessa esfera aí, né? Como a gente estudou, né? Um dativo de esfera, né? Nessa esfera chamada espírito, então você ande nesse espírito, nesse ponto aí, nessa esfera, nesse âmbito chamado espírito, então você tem que andar nele, que é uma interpretação. Mas a discussão sobre isso é a seguinte: tornar pneumati como um dativo de agência é uma visão popular entre os comentaristas. Contudo, há dois problemas com essa interpretação. Ou seja, aqui nós temos a tradução aqui da Almeida Revista Atualizada, andai no espírito. Mas a interpretação possível dessa passagem seria andai, aqui no caso, andai pelo espírito. Andai pelo espírito. Então, como seria esse pelo espírito? Você anda através do espírito, anda pelo espírito. O espírito é o agente através do qual você anda. Ele seria o agente, você seria aquele que é ajudado ali, que é sustentado pelo espírito. Mas enfim, você anda através do espírito. O espírito é que é o agente dentro desse ponto. E o que Daniel Wallace diz é que essa é uma visão que é comum entre os comentaristas, né? O ponto é entender aqui se o dativo é um dativo de agência ou não. E aí a gente vai entender essa discussão. Primeiro, o que ele vai dizer é que esse é um uso raro no Novo Testamento, a não ser que assumamos que pneumati, em muitas outras ocasiões, pertença a essa categoria. Ou seja, o que ele quer dizer é que pneumati aqui, andai, vamos traduzi-lo aqui como andai pelo espírito, que seria a ideia de agência. Então, como é isso, né? Ele vai dizer que esse tipo de pneumati, como uma ideia de agência, ou pneumati, no caso, no dativo ser agência, uma característica que é rara dentro do Novo Testamento. A não ser que em outras vezes que aparece pneumati, a gente entenda que é dativo de agência. O que, na verdade, ele vai mostrar pra gente que não pode ser, porque em outros momentos em que pneumati aparece, não é agência claramente. E aí ele vai dizer outra questão também. Pneumati não ocorre com um verbo na voz passiva nem no perfeito, no caso aqui, né? Então, o que nós temos aqui é peripateite, está no imperativo. Então, não é voz passiva e também não é perfeito. Contudo, que ele diz, cada exemplo claro dentro do dativo de agência no Novo Testamento ocorre com o verbo no perfeito e na voz passiva. Ou seja, cada exemplo claro, não é que tem que ser assim, mas os exemplos claros que nós temos, eles são na voz passiva e no perfeito, como não é o caso aqui de peripateite. Então a gente tem que analisar aí se é mesmo ou não.
Uma outra questão sobre isso, vamos continuar lembrando aqui, né? Pneumati seria traduzido pelo Espírito, segundo alguns comentaristas. Espírito aqui com letra maiúscula, para você entender, e com uma ideia aqui de agência. A implicação para essas considerações é a seguinte, ou são as seguintes. Isso desmascara a pressuposição de muitos comentaristas de que a personalidade distinta do Espírito era completamente reconhecida no início da era apostólica. O que o Daniel Wallace vai dizer para a gente é o seguinte: se nós entendermos pneumati como agente, a gente está entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa. E que o texto de Gálatas 5 está nos indicando aí, pelo fato de ele ser um dativo de agência, segundo esses comentaristas, de que nós podemos indicar a personalidade do Espírito Santo, de que o Espírito Santo é uma pessoa, dentro desse texto, a partir do fato de que ele está no dativo, sendo ele um dativo de agência, segundo essa posição. E o Daniel Wallace vai dizer que isso desmascara, ou seja, a posição do Daniel Wallace é que Gálatas 5 não indica que o Espírito Santo tem uma personalidade, que ele é uma pessoa. Deixa eu dizer claro aqui para você não entender errado, eu vou enfatizar isso depois, mas já é bom deixar claro. Daniel Wallace entende, como eu entendo também, e eu creio que você entende também, que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas o que ele quer dizer é que no início da era apostólica, ou seja, quando o livro de Gálatas foi escrito, no início da era apostólica, não no final da era apostólica. Então, o fato de Gálatas ter sido escrito no início da era apostólica, que Daniel Wallace está querendo dizer, é que esse entendimento de que o Espírito Santo era uma pessoa não estava claro ali para os autores do Novo Testamento. Não quer dizer que eles não acreditavam nisso, mas que a explicação deles disso ainda não estava clara, ainda não estava explícita, de uma forma assim que se pudesse perceber claramente. Então, o que ele vai querer dizer para a gente é que isso seria apelar para uma possível categoria à luz de articulações teológicas posteriores. Ou por que posteriores? Foram coisas que foram escritas depois, não depois que a Bíblia terminou de ser escrita, mas depois do período em que a Bíblia foi escrita. Então, se nós temos aqui o período em que o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito e até o final dessa era apostólica, foi quando os apóstolos estavam vivos ali escrevendo o Novo Testamento, Gálatas estaria ali entre os primeiros, ou talvez o primeiro. Então aqui teria o livro de Gálatas, certo? E aí o que Daniel Wallace vai dizer é que muitas pessoas pegam livros que foram escritos depois, em que a personalidade do Espírito Santo já estava clara para dentro desses livros aqui. Isso aqui é a era apostólica, certo? Para você entender. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Tudo isso aqui é a era apostólica. Essa linha do tempo aqui. E Gálatas teria sido escrito aqui no início. Então os autores, os comentaristas vão entender que por conta de outros livros aqui na frente terem sido escritos depois e terem já a concepção de que o Espírito Santo era uma pessoa, esses livros aqui posteriores, não posteriores à era apostólica, mas dentro da era apostólica, mas depois de Gálatas, então eles articulam essa teologia aqui desses livros e aplicam aqui a Gálatas, certo? E para dizer que esse texto aqui já estaria dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas o que o Daniel Wallace vai dizer é que isso traz muitas perguntas no caso de os dados gramaticais não estarem a favor de tal visão. O que ele quer dizer é o seguinte: os dados gramaticais, ou seja, pneumati, não está depois de um verbo relacionado a um verbo que está na voz passiva, que não está no tempo perfeito e que não indica, na verdade, pneumati não tem outras acepções no Novo Testamento em que se indica agência. Então fica difícil entender que
a personalidade do Espírito Santo pode ser aplicada, já que, muito provavelmente, pneumati não se trata de um dativo de agência. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: isso é uma categoria à luz de articulações teológicas posteriores, ou seja, que vieram depois aqui dentro da era apostólica e que se querem aplicar a Gálatas. Mas o que o Daniel Wallace quer mostrar para a gente é que, na verdade, a gente não pode entender o Novo Testamento dessa forma. Vamos entender melhor que ele diz: não se está defendendo que a personalidade distinta e a divindade do Espírito Santo sejam estranhas ao Novo Testamento. Ele não está dizendo isso, mas que há uma revelação progressiva entre os testamentos, assim como há dentro do Novo Testamento, certo? Ou seja, dentro da linha aqui, vamos dizer, aqui que nós temos 2 testamentos, certo? O Antigo e o Novo Testamento. E aqui é uma linha do tempo. E dentro dessa linha do tempo aqui, existia um tanto de revelação aqui em Gênesis. E aí depois os livros da lei tinha mais um pouco de revelação. Deus já tinha explicado um pouco mais. E aí, quando se chega aqui nos livros históricos, então você já tinha um pouco mais, porque eles já tinham Gênesis, os livros da lei e os livros históricos, os poéticos também já tinham um pouco mais aqui. Estou dividindo um pouco uma questão de categorias literárias, mas isso é só para você entender. Na verdade, a progressão em que os livros, o tempo em que os livros foram escritos, eles, inclusive, tem várias discussões sobre isso. Mas o ponto é, quando Moisés escreveu Gênesis, ele tinha um tanto de revelação. Quando Davi escreveu os Salmos, ele tinha muito mais revelação do que Moisés tinha. Esse é o ponto, né? Isso se chama uma revelação progressiva. Isso é um ponto pacífico, certo? Então, o que o Daniel Wallace quer dizer é que dentro do Novo Testamento também tinha isso. O que Paulo escreveu, ou sabia quando ele escreveu Gálatas, é um pouco menos do que quando João escreveu o Apocalipse. Esse é o ponto que ele quer dizer. Não é que Paulo estava errado, ele só não sabia tantas coisas como João sabia quando ele escreveu Apocalipse, né? Então, só para você entender aí que existe uma revelação progressiva dentro do Novo Testamento. Assim, nos primeiros livros, como Gálatas, podemos ver a personalidade do Espírito através de um vidro escuro, como ele quer dizer, né? Isso é uma expressão de Daniel Wallace. Você está vendo a personalidade do Espírito Santo, mas ela não está tão clara assim ainda. E o que ele quer dizer é o seguinte, claro, depois isso vai ficar claro. Dentro do Novo Testamento ainda, você já pode saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas, dentro de Gálatas 5, ele vai dizer, não, você não pode afirmar. Essa é uma indicação teológica posterior a Gálatas, ainda dentro do Novo Testamento, mas posterior a Gálatas. A Bíblia não é um livro de teologia sistemática e deve ser examinada dentro do seu contexto histórico. E é bem interessante ele dizer isso. A gente tem que analisar a Bíblia dentro do seu contexto histórico e não como um livro de teologia sistemática, que você tem várias categorias ali divididas, muito prontinhas. Na verdade, a Bíblia não foi escrita em categorias teológicas, a Bíblia foi escrita em livros e esses livros indicam uma revelação progressiva, ou seja, em que os autores eles vão sabendo cada vez mais sobre Deus por conta da própria revelação que Deus colocou. Então, o que isso quer dizer é, não se pode achar que Gálatas tinha o mesmo tanto de revelação que outros livros como Apocalipse, que já vem mais na frente dentro da linha histórica aí. Então, tendo explicado isso, o que ele vai dizer? Qual seria então o uso do dativo dentro desse texto? Muito provavelmente se trata de um dativo de meio. Colocá-lo nessa categoria não nega a personalidade do Espírito Santo. Então, a questão é dizer que pneumati aqui seria andai através ou pelo Espírito. Mas isso com a ideia de
meio e não de agência, ou seja, a personalidade do Espírito Santo não está em vista aqui. O fato é que eu preciso andar no Espírito, andar através do Espírito, como se ele fosse de fato um meio dentro do qual eu ando, através do qual eu ando, através do qual eu vivo. Não estou dizendo que o Espírito Santo é uma coisa, não, ele é uma pessoa, mas o que o texto de Gálatas está mostrando para a gente, a ênfase dele é andar no Espírito como um instrumento através do qual você deve viver, certo? Um dispositivo dentro do qual você deve viver, a partir do qual você deve viver. Depois, no Novo Testamento, vai ficar claro que esse dispositivo é uma pessoa, que fica ainda mais claro e ainda mais belo. Mas dentro de Gálatas 5 não é uma afirmação que se pode fazer de que o Espírito Santo é uma pessoa, porque não é isso que ele está colocando ali, segundo Daniel Wallace, e como eu acredito também. Deve ser notado que, em termos de probabilidade, nenhum dos exemplos envolvendo pneumati no Novo Testamento será classificado como agência. É bem improvável que outros exemplos pneumati no Novo Testamento sejam indicados como agência. Então, que no fim das contas, o que você pode entender é que pneumati aqui é um meio, um instrumento dentro do qual, a partir do qual você deve viver. O que é uma beleza também, porque andai no Espírito, através do Espírito, você tem um dispositivo maravilhoso a partir do qual você deve andar, a partir do qual você deve viver, é o Espírito Santo. E dentro dele, a partir dele, você tem que seguir a sua vida. Lendo o Novo Testamento, depois você vai descobrir que esse Novo Testamento, esse Espírito é uma pessoa, o que torna ainda mais belo a nossa relação, torna ainda mais bela a nossa relação com ele, de viver a partir dele, de ser guiado por ele, de ser sustentado por ele, de ser direcionado por ele dentro da nossa vida. Pneumati peripateite, andai através do Espírito e não satisfareis o desejo da carne. É um texto maravilhoso que, a partir disso, a gente pode entender o Espírito Santo como um meio a partir do qual nós podemos andar. Então, espero ter sido claro aqui na nossa aula. Na próxima aula já estaremos tratando de um outro tipo de dativo. Então, que Deus nos abençoe e até lá.